sociedade cada vez mais clama por profissionais de todas as áreas que tenham conhecimento mais globalizado, né? Virou um jargão, mas é verdade isso. E acho que sem a educação isso é inviável. Dr. Regis, um povo mais educado diminuiria muito o volume de litígio, por exemplo? Certamente. Eu acho que um desafio para nós do judiciário é trazer a sociedade civil para dentro do judiciário. Há algumas experiências sendo levadas adiante, como, por exemplo, juizados especiais, em que você tem participação de conciliadores que são recrutados junto à sociedade civil. E muitas vezes nós temos aberto algumas unidades junto a categorias profissionais. Então, por exemplo, junto à autarquia que regula condomínios, ela vai nos ajudar a resolver o caso de forma extrajudicial antes que nós tenhamos que julgá-lo, né, resolver o litígio por uma sentença no âmbito da conciliação. Então, se a pessoa vai reclamar de determinada questão, aquela parcela da sociedade civil organizada que entende de forma mais especializada daquele assunto, tenta ajudar a resolver aquela questão antes de que o juiz tenha que interferir e proferir uma sentença. Que nem sempre vai pacificar a questão, porque vão vir outras pessoas reclamando sobre o mesmo tema, vai haver recurso, e isso não vai trazer, muitas vezes, aquilo que a pessoa pretende, que é resolver o problema dela imediatamente. Então, é importante, muito importante, que o judiciário se aproxime mais da sociedade civil, buscando fórmulas e uma metodologia para que isso seja alcançado. Sem isso também fica uma conversa surda, né? O judiciário não conversa, não dá oportunidade para que a sociedade civil saiba como funciona o judiciário. Né? Aí vai haver toda essa confusão, funções do juiz, do promotor, até da polícia e até de regulação. Eu estava vendo outro dia uma opinião na imprensa tentando dizer o seguinte: olha, é melhor eventualmente ter um órgão regulador em relação ao que vai ser veiculado na imprensa. Né? O que é uma grande confusão, achar que um órgão regulador tem a ver com o que é feito pelo judiciário, a prestação judicional. Né? O judiciário não é um órgão regulador. Na verdade, o judiciário ele não pode ser um órgão regulador, porque ele deixa de ser imparcial e de ser inerte, porque o judiciário ele espera para ver se alguém o provoca. Se ninguém o provoca, o judiciário não pode ir atrás. Olha, vem cá que eu quero resolver o problema entre vocês. Porque senão, obviamente, o juiz deixa de ser imparcial. É um princípio básico. Para isso, nós temos outros organismos no próprio Estado e os advogados. Então, você tem o promotor de justiça, o defensor público, o advogado que vão levar as questões. O juiz tem que aguardar isso, porque senão ele deixa de ser independente. E, obviamente, ele não poderia ir lá regulamentar um setor não importa que setor seja, né? Antes que haja um litígio. Então, o judiciário tem que ser a última ratio, a última oportunidade para resolver as questões. O último momento em que o Estado vai falar: olha, espera um pouquinho, ninguém está resolvendo isso daqui, já que vocês me procuraram, eu vou resolver. Né? E isso às vezes não é entendido. Às vezes se entende que o juiz, como é que o judiciário não resolve essa questão? Né? O juiz não pode ir lá. Existem outros atores previstos na Constituição Federal que tem que ter essa participação. Acho que isso é muito importante de ser consignado, aliás. Nosso tempo está se esgotando, mas eu não poderia terminar esse programa sem ouvir do economista como gerir, por exemplo, a justiça, se não há um orçamento que o próprio judiciário não possa controlar. Há uma lei de responsabilidade fiscal que fixa um teto, 6%, que é o máximo que o judiciário pode. Aí o judiciário encaminha isso para o executivo e fala: não vou dar 6% porque não tenho, vou lhe dar 4%. É possível conviver, você está falando de planejamento, próximas gerações, tudo isso. Para esse juiz aqui, é possível conviver sem essa expectativa de quanto ele vai poder gastar ao longo do ano, que ele vai ficar dependendo de suplementação de verba, de alguma coisa. Como economista, não é quase uma heresia? É um disparate, né? É um disparate total você imaginar que eu acho que você sem orçamento, você não consegue nenhuma família viver um ano, né? O que dirá uma empresa, o que dirá um poder inteiro. Mas eu acho que isso reflete um pouco do que a gente conversou, né? Na verdade, a política no Brasil funciona sempre muito na barganha, né? Então, se ele pode te dar 6, ele te dá 3. Os outros 3 vai depender de alguma coisa. E esse alguma coisa é que sempre empaca, porque esse alguma coisa não necessariamente é o que precisa ser feito. O dinheiro precisa ser liberado, mas a troca não precisaria existir. Né? E a gente vê isso sempre. Infelizmente, não é só na área de vocês. Eu acho que todas as áreas
falta dinheiro. Agora, de repente, quando acontece uma emergência, uma calamidade num lugar, o dinheiro aparece. Né? Para prevenção, o dinheiro não sai. Quando cai um morro, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, que morre várias pessoas e acaba com a vida de não sei quantas famílias, o dinheiro aparece. Então, no Brasil, acho que tudo ainda é feito desse jeito. Quer dizer, ninguém quer planejar, ninguém quer organizar, ninguém quer que dê certo. A gente vai empurrando, vamos vendo como funciona, e se der alguma coisa errada, o dinheiro sai. Então, eu acho que é assim que, infelizmente, reflete, eu acho que dezenas de áreas do Brasil funcionam dessa maneira. Doutor Regis, e o poder de barganha do Poder Judiciário é muito restrito politicamente. O que o Judiciário pode oferecer, por exemplo, para um Poder Executivo para receber mais verba? Se é o próprio Judiciário que tem que ir lá, não estamos num círculo vicioso, difícil de ser rompido? Na verdade, o Poder Judiciário não pode entrar num esquema de barganha qualquer que seja, né? Esse é o grande problema. O Judiciário é um poder independente, inclusive julga atos dos demais poderes. Então, por isso, essa não é a via adequada. Talvez nós tenhamos que evoluir um pouquinho para melhorar os ditames constitucionais acerca de direito financeiro, que dizem respeito à fórmula pela qual você constrói um orçamento que vai envolver tanto o Judiciário quanto o Poder Executivo, o Legislativo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Nesse ponto, fica difícil, eventualmente, você ter que, de alguma forma, apresentar um programa de governo ao Poder Legislativo e ao Executivo que vão verificar essa proposta orçamentária do Judiciário, e tem que ter uma aprovação também nessa órbita. E apenas se houver, eventualmente, uma concordância em relação a isso, é que aquela política pública vai ser atendida. Isso limita muito a possibilidade do Judiciário avançar. Né? E só lembrando uma coisa muito interessante, né? O Legislativo tem uma preservação de um orçamento razoavelmente relevante. Só lembrar que o Senado Federal tem um orçamento esse ano de em torno de 3 a 4 bilhões de reais. É um valor muito relevante, são 81 senadores. Nós somos 2.300 magistrados de primeiro e segundo grau no Tribunal de Justiça e 40 mil funcionários na ativa. O nosso orçamento é equivalente praticamente a esse. Ao Senado. Ao Senado. E nós estamos presentes em 350 comarcas e foros distritais. E proferimos esse número bastante contundente de sentenças, decisões, etc. E não precisa ter nem terceiro grau completo para perceber que parece uma distorção, né? O mesmo orçamento para manter uma máquina de 200 pessoas e o mesmo orçamento para manter tudo isso que você disse. O Senado tem que ser bem aquinhoado, não é que ele não tem que ser, mas evidencia-se que há uma verba muito aquém do que seria razoável em relação a um outro órgão de outro poder. Então, o que a gente vê é o seguinte, o balanço está errado. Alguém tem mais poder na hora de se definir isso. Não queremos ter a faca para cortar o bolo sozinhos, não é isso. Mas as fórmulas que estão lá na Constituição precisam ser aprimoradas para que não fiquemos dependendo de convencimentos que extrapolem as missões constitucionais respectivas de cada poder. É isso. Mas, uma vez mais, eu gostaria de agradecer você, Teco, você também, Regis, pela participação que eu tenho certeza que esclareceu muito o nosso telespectador. E assim encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana.